Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos queridos e amados irmãos, que me vê ou que me ouve, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Sintam-se abraçados por essa maravilhosa paz que irradia do nosso Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, em qualquer parte do Brasil ou do mundo que possa estar me vendo. Que Deus derrame chuva de bênçãos de paz sobre vossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. É um prazer estar aqui com os queridos amados irmãos, mais uma vez. Estávamos dias aí numa correria e fiquei sem poder trazer a mensagem aqui no canal. Estava levando a mensagem de outras maneiras, né? Mas aqui no canal, como a gente sempre faz, eu estava em uma correria tremenda, um estudo, faculdade, provas e mais coisas, aí fiquei um pouco sem tempo. Mas hoje, eis-me aqui para trazer uma mensagem e aqui considero, para os tempos presentes, de extrema urgência. Peço perdão aos irmãos que eu estou meio rouco e tossindo. E com certeza durante a mensagem vou tossir várias vezes. Essa gripe me pegou e vem fazendo um estragozinho, viu? Me derrubou uns dias e agora deixou essa tosse. E essa tosse enche, viu? Mas de forma nenhuma vou me calar. Vou parar de pregar o evangelho por causa de tosse, não é mesmo? Vamos continuar a pregar o evangelho. Pois bem, a mensagem que trago hoje, como eu disse que é de caráter urgente, para os tempos presentes ao qual vivemos, o título é Laodiceia, a igreja dos dias atuais. Laodiceia, sim. Que título é esse? Laodiceia foi uma das igrejas localizadas na Ásia Menor, ou seja, uma das igrejas a qual João, a pedido, a mando do nosso Senhor e Mestre, levou uma mensagem, uma das cartas, a sétima carta, a última igreja, 7 cartas às igrejas do Apocalipse. A Laodiceia foi uma delas, a última, e a que recebe a mais dura repreensão. João, a mandado do nosso Deus, do nosso Senhor e Mestre, com mensagens específicas a cada uma delas, diferentemente. Exortação, repreensão, motivação, cada uma tinha a sua peculiaridade. E a Laodiceia foi a última. E a mais dura repreensão. Várias linhas de teologia existem, cada uma com suas divergências, seus pontos assertivos. Agora, alguns pontos, as linhas de teologia que se divergem em alguns pontos, são unânimes, ou quase unânimes. É no tocante a essas igrejas da Ásia Menor, hoje ali na região da Turquia. Pertence ao domínio da Turquia hoje. Essas igrejas, várias linhas de teologia, creem que de fato foram igrejas que existiram sim na região da Ásia Menor. Agora, algumas divergem aí, que além de igrejas que existiram de fato naquela região, também essas igrejas representam períodos do cristianismo ao longo do tempo. Algumas linhas de teologia creem assim, que além de igrejas, elas também representam períodos do cristianismo ao longo dos anos, e que nós estamos no último período, Laodiceia. Nós estamos inseridos nesse contexto, esse tempo presente ao qual vivemos, que é o último período da igreja na Terra, de acordo com alguns estudiosos, de algumas linhas. Este período de Laodiceia representa esse tempo em questão em que vivemos. As características atribuídas nessa carta, para alguns, representam o período atual da igreja no mundo. Será que é mesmo? Vamos estudar, vamos mergulhar, vamos meditar. Peço paciência, calma e atenção para a gente debruçar
esmiuçar, extrair o que a gente pode extrair desse texto para nós. Certo? Certo. E vamos ver o que a carta, o que esta mensagem tem para nós. Amém? Amém. Vamos fazer duas leituras no livro de Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 9 ao 13. E depois, capítulo 3, do versículo 14 a 22. Primeiro capítulo, versículo 9 a 13. Depois, um pouquinho mais à frente, capítulo 3, versículo 14 a 22. Vamos lá. Quem tem suas Bíblias, peguem aí. Primeira leitura. Capítulo 1, versículo 9 ao 13. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 14 a 22. Desse mesmo livro, Apocalipse. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz. És infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dali a sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As nuvens negras tinham chegado sobre a igreja do primeiro século. Desde quando Nero assumiu o poder, aos 17 anos, no ano de 54, no lugar do imperador Cláudio, que de acordo com historiadores foi assassinado. Nero era um devasso, um louco, um profano, um blasfemo. Para que vocês possam ter ideia, depois que ele assume o poder, ele manda matar a sua própria mãe e membros de sua família. E durante o seu reinado, loucuras e insanidades ele pratica, como por exemplo, casou-se com uma mulher. Historiadores dizem que mais à frente ele a matou por atos de violência. E algumas lendas até nasceram que ela poderia até estar grávida. Poderia até parecia até que estava grávida, pelos boatos que surgiram na época. Também, mais à frente, casou-se com um homem, onde foi noiva desse homem. Ele se decretou noiva deste homem. Também, mais à frente, casou-se com um escravo, um jovem. Que é um caso lamentável, terrível. Ele viu aquele jovem, se apaixonou por ele, um escravo, que de acordo com a história era escravo desde a meninice, desde pequenininho. Estava com uns 20 anos já, a vida toda na escravidão. E ele viu aquele jovem e viu os traços de sua
antiga esposa nele. Ele viu os traços da sua antiga esposa naquele menino. E se apaixonou. E mandou libertá-lo. Liberte-o. O que é que ele fez com o menino? Pasmem. Mandou castrá-lo. E agora você vai ser minha esposa. Vestiu ele com roupa de duquesa e casou-se com ele em uma cerimônia pública. Meu Deus, eu não sei qual é o pior. E sei. Ser escravo, massacrado durante a vida toda, ou ser liberto da escravidão, ser castrado e agora servir de esposa para um lunático. Isso e muitas loucuras este tirano praticou. Veja só como as nuvens negras estavam sobre a igreja do primeiro século. 10 anos mais tarde, agora já no ano 64, uma tragédia acontece no Império. Cidade de Roma, cidade eterna, como era conhecida, mais populosa do mundo até aquele tempo, mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada por Nero. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. De 17 de julho do ano 64 a 24 de julho. 7 noites e 6 dias. Do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo sua lira, Nero contemplava a cidade sendo destruída e devorada pelo fogo. Passado as 7 noites e 6 dias, 14 bairros compunham aquela região. Dos 14 bairros, passados as 7 noites e 6 dias, quando foram constatados os 14 bairros, 10 tinham sido fortemente atacados pelo fogo, restando apenas 4. 4 destes, 2 densamente povoados por judeus e cristãos. Foi um álibi perfeito para Nero colocar a culpa nos judeus. Foi um verdadeiro massacre. Historiadores contam que faltou madeira para construir cruze pelo tamanho número de judeus crucificados. Faltando agora madeira, Nero abriu seus jardins e começaram agora a pegar os judeus cristãos, colocar em postes, envoltá-los em pinche e queimá-los vivos para servir de luminária para o jardim de Nero e as ruas de Roma. Ano 66, explode a guerra judaica cristã, tudo porque uma sinagoga foi profanada em Cesareia Marítima. Os zelotes, uma facção, subdivisão, partido ou seita do judaísmo da época, que nunca foi favorável ao governo Roma-Israel, se manifesta. Zelotes, que vem da palavra do grego zelo, é comparado hoje aos jihadistas islâmicos. Defende sua religião na força da espada. E começou uma guerra sangrenta. O general Tito é chamado para aplacar a ira e a batalha se intensifica, uma batalha sangrenta, mas em glória para Israel. 2 anos mais tarde, agora já no ano 68, a situação de Nero está insustentável no parlamento. O Senado se reúne e o deporta do cargo. Ele, ensandecido, comete suicídio. 2 anos mais tarde, agora ano 70, a situação em Israel está insustentável. A manifestação, a guerra, o motim está feroz. Tito é chamado mais uma vez para aplacar a ira. Faz um cerco a Jerusalém, que de acordo com os historiadores dura 4 meses. Mas consegue vencer. Invade Jerusalém, destrói Jerusalém, bota fogo em Jerusalém, invade o templo, rouba tudo que pode do templo, coloca o templo abaixo, não deixando pedra sobre pedra. Como assim o Senhor disse, roubou tudo, deixou só um muro, não o templo veio abaixo, mas os muros que cercava, deixou só um. Por lembrança do poderio romano sobre o Deus dos hebreus. Muro este que é o muro das lamentações hoje. De acordo com Flávio Joséfo, em História dos Hebreus, mais de 1 milhão e meio de judeus foram trucidados naquele tempo, provocando a maior diáspora até então, até o ano de maio de 1948, quando Israel torna-se nação novamente. Nesse mesmo ano de 70, agora, é inaugurado o Coliseu Romano. Vespasiano, agora imperador, inaugura o Coliseu Romano. Em 100 dias de festa, cerca de 10 mil cristãos foram trucidados nas arenas, mordidos por cães,
vestido em pele de animais para ser mordido por cães, pisado por touros e devorado por leões, esfaimado, trazido especialmente da Líbia para aquela ocasião. Alguns anos se passam. Ano 81, Domiciano assume o poder. Nesse tempo, todos os apóstolos, com exceção de um, já tinham sido mortos pelos viés do martírio, restando apenas João, onde Domiciano tenta calar a voz dele. Tradições orais falam que ele tentou matar ele de diversas formas, até jogá-lo dentro de um tacho de óleo fervente. Tradições orais. Mas não consegue. Aí pega ele e encarcera e envia ele para uma ilha vulcânica localizada no Mar Egeu. A ilha de Patmos. E lá, Domiciano, a igreja tão sofrida como nós vimos esse tempo de massacre, ele acha que pode jogar um banho de água fria e calar a voz do último apóstolo, calar a voz da igreja. Mas é o que vem acontecendo hoje. Estão tentando calar a voz da igreja, calar a voz de Deus. Mas quando o homem tenta e acha que pode calar a voz de Deus, a voz da igreja, Deus se levanta do seu alto trono e mostra que Ele quem manda, é Ele que tem as rédeas da história em suas mãos. Sobe para cá, João. Se Ele fechou uma porta aí na terra para ti, eu abrirei uma aqui no céu. Sobe para cá, que eu te mostrarei o que em breve há de acontecer. Não é que talvez vá acontecer? Não é que talvez vá acontecer. Vai acontecer. Escreve e envia a estas igrejas. E envia a essas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. O que você vê, você vai escrever e vai enviar a elas. João fica atônito com aquela voz poderosa que fala por detrás dele. Voz como de muitas águas. E ele se vira para olhar. E quando ele se vira para olhar, ele vê castiçais. E em meio aos castiçais, em meio aos candeeiros, ele vê um ser esplendoroso, um semelhante a filho de homem, no meio dos castiçais. É o Cristo que João vê. Mas o Cristo que João vê não é aquele Cristo chorando, vertendo lágrimas de sangue do Getsemane. Não. O Cristo que João vê, muito menos é aquele Cristo cuspido e humilhado do sinédrio judaico. Também não. O Cristo que João vê também não é aquele Cristo flagelado e massacrado do petróleo romano. Muito menos. O Cristo que João vê também não é aquele Cristo exangue, carregando um pesado lenho sobre a púlpitos e vaias e uma multidão ensandecida pelas ruas de Jerusalém. Também não. O Cristo que João vê, muito menos é aquele Cristo crucificado, suspenso entre a terra e o céu, entre 2 ladrões. Não. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é o Cristo que estava morto, mas que vive, é o Cristo que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Os seus cabelos são alvos, que nem a neve, olhos como chama de fogo, vestido de branco, pés polido como de bronze. O Cristo que esteve morto e que vive pelos séculos dos séculos. Amém. 7 cartas foram escritas. 7 cartas foram escritas. Cada uma com as suas peculiaridades, com as suas advertências, com as suas palavras de esperança. Para não ficar muito extenso, eu vou pegar 2 para trabalhar. Nossa, tá? A gripezinha pegou. Dentre essas 7 cartas, eu vou pegar 2 para a gente trabalhar. A de Esmirna e a de Laodiceia. Esmirna, o que é que ela tem para nos oferecer? É a igreja mais pobre, dentre as 7. Entre as 7. O Senhor diz, conheça a sua tribulação. Conheço a vossa tribulação. Sei que és pobre, mas rica para com Deus. Olha só o que o Senhor diz, a igreja de Esmirna. Sei da vossa tribulação. Seis que é pobre, mas rica para com Deus. O que é uma igreja pobre?
dentro de nossa classificação humana. O que é uma igreja pobre? Eu já vi. Dentro de nossa classificação humana. Uma igreja pobre, eu já vi. Igreja com chão de barro, armado de madeira em um vilarejo, armado de madeira, costurado de madeira, toda coberta de plástico, com um pedaço de madeira, dentro um púlpito improvisado, cadeiras de madeira como um lastro, naquele estilo daqueles gaiolão que se ia para Juazeiro, que as rumeiras ia sentada ali, ó, naquelas frestas de madeira, daqui até lá, fazendo rezas aos seus santos, e alegres e com sigeleza de coração. Hoje, se pegar essa geração para fazer isso, bicho, mano, é um xingo, oxe, homem, não quer ir não. Mas tudo bem, é outra época. Mas nessa época presente, assim, igreja. Alguns ficam de pé e outros sentam num pedaço de madeira, praticamente nem tem. Mas uma singeleza de coração. E a palavra, quando é exposta, só falta pegar fogo no templo. Não tem muito no bolso. Eles não têm muito. Ou praticamente nada. Mas juntos são imbatíveis. Chega na porta da igreja, pega na sua mão com vontade. Pai do Senhor, irmão. Com aquele tratamento bom. Fervor de verdade no coração. Se aturam em amor, juntos, unidos, um em carne, um com o outro. Tenho andado por igrejas que parecem teatros. Banco de peludo, banco de veludo, coisa bonita. Até o nome do Senhor Jesus cravado atrás. Cravado atrás. O nome. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa boa. É. Mas quando você chega na porta com um carro velho, como o meu, um Palio 97, chega na porta da igreja, eles já ficam olhando. Olhando. Torce para eu chegar na porta da igreja, não esticar a mão para pegar na mão deles. Igreja rica. Não importa a placa. Eu já vivi isso e vi. Não importa. Não importa. Alguém pode dizer, mas minha igreja não é assim. Mas eu já conheci várias. Que vários são assim. Olha para o que você tem. E chega na porta da igreja, torce para você não esticar a mão. Pai do Senhor. Assim mesmo. E se você estica a mão, pega na cabeça dos seus dedos. Julga o que você tem. Briga, se engalfinha dentro da igreja, disputa de cargo, disputa de poder, vai se sentar na igreja, não se dá bem com aquele irmão, sai e vai se sentar no outro. Esquecem classicamente o que está escrito em Efésios 4:2. Suportai-vos uns aos outros em amor. Será que quando você for para o céu, que chegar no reino de Deus, se você for com essas características, porque o que a Bíblia diz que jamais você irá com essa característica, mas vamos dizer que nós estejamos errados, e a misericórdia de Deus, com certeza, não é como nós, vai olhar qualidades em você e vai te levar para o céu. E chegar no céu está ele também. E aí, na hora de adoração, eita, eu não me dei com esse irmão na terra, e nem vou me dar aqui, vou sair de perto, e sai de perto e vai para outro canto. Vai ser assim mesmo? Será que vai ser assim? Se a igreja tiver 100 membros, 50 membros, tem que ser todos unidos, um em carne. Vocês têm que compreender João 17, dos versículos 20 a 26. Senhor, eu oro a Ti para que eles sejam um como nós somos. Não oro só por esses apóstolos, esses discípulos que aqui estão, mas também por aqueles que vão vir a crer pela pregação deles. Que sejam um em unidade. E onde é que está tendo unidade, irmão? Aonde está? Igrejas aí, bala na agulha, com condição boa, mas se engafinha. Eu fui para a igreja um tempo desse que é tudo estranho. Povo de condição, é estranho. Eles chegam, é diferente, você senta lá, fica olhando assim, ó, de uns 100 ali, 2 fala com você, o resto, coisa estranha, você chega e sai e não tem aquele calor. O que é aquilo? É uma igreja? Eu prefiro 1000 vezes ser pobre de dinheiro e rico para com Deus, do que rico de dinheiro e pobre para com Deus. Prefiro ser pobre, como essa igreja aqui, ó. Pobre financeiramente, pobre de recursos, mas rica para com Deus. Porque Deus viu a pobreza, viu a tribulação, viu a agonia deles, mas o calor, o amor para com os outros, o amor para com Deus é grandioso. Diferente da igreja de Laodiceia, a qual vamos agora. Igreja rica, abastarda, e que dizia que de nada precisa,
Mas o Senhor olhava e dizia: vocês são pobres, miseráveis e nus. Agora, o diagnóstico do Senhor é incrível, porque ele não acha, ele tem certeza. Entre as 7 cartas, umas 5 delas se repete o mesmo estribilho, o mesmo bordão. Eu o conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço quem você é quando você não está na igreja. Eu conheço quem você é dia por dia. Como você anda, aonde você anda, como você age, como você deixa de agir. Eu conheço. Eu conheço também quando você está no calor do seu quarto, no quietinho, no silêncio do seu quarto, orando, gemendo, clamando, pedindo. Eu estou lá. Eu conheço. Eu o conheço. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo sobre cada um de nós. A igreja, essas igrejas, como eu disse, não importa. Você olha para essas igrejas, analisa elas e choca. É para a gente tirar para nós. Muitas das vezes a gente acha algo de alguém, a gente acha algo de nós mesmos, mas estamos enganados. Veja as cartas. A igreja que dizia que era pobre, o Senhor dizia: você é rica. A igreja que dizia que era rica, o Senhor disse: você é pobre. A igreja que dizia que tinha aparência de que vive, que muitas outras acham aí, porque gritam, os decibéis é lá em cima, acha que estão viva, mas vocês estão mortas. A igreja que se achava fraca, o Senhor dizia: eis que põe uma porta aberta diante de ti e que ninguém pode fechar. Não importa o que você acha de si mesmo, o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Jesus diz de você. É isso que importa. E nos constrange o que ele fala. Veja Laodiceia. Vamos lá. Você para para Laodiceia e se espanta. Porque Laodiceia, você pode estudar as cartas. Eu estudando a carta me espantei. Porque olhando todas as outras, você fica abismado. Senhor, porque a carta é a igreja que recebe a mais dura repreensão. O Senhor está a ponto de te vomitar ela de tua boca. Por quê? Se quando eu olho as outras cartas, Senhor, tem doutrina de Jezebel, tem doutrina de Nicolaíta, tem falsos apóstolos, tem falsos profetas, falsos irmãos, falsos judeus, tem todas essas características, mas Laodiceia não, aí a Laodiceia vive em paz. A igreja Laodiceia não tem problemas doutrinários. Os pregadores da prosperidade não faziam e não iam fazer sucesso lá, porque ela é uma igreja rica. É uma igreja sadia doutrinariamente. É uma igreja que ela não tem problema com isso. É uma igreja que, se existisse, se tivesse hoje, nós queríamos ir até ela. Porque é uma igreja que tem uma pregação boa, pregação bíblica. É tranquila, não tem nenhum tipo de problema doutrinário com essa igreja, comparado às outras. Não tem essas doutrinas errôneas que tem nas outras, não tem nela. E porque o Senhor dá a mais dura repreensão comparada às outras. Por que, Senhor? Aí você começa a analisar. E é incrível as figuras de linguagem que o Senhor usa. O Senhor conhece o contexto, a cultura, a geografia, a economia. Ele pega tudo aquilo ali e usa como gancho. Fria, quente, morno, ouro, roupas brancas, vestes brancas, colírio. Olha, cheio de figura de linguagem. Aí quando eu fui estudar a carta, meu Deus, que coisa incrível. Laodiceia, repare só. Laodiceia, ela era situada, era e é situada no vale do rio Lico. Junto com ela se formava também, tinha também mais 2 outras cidades, Hierápolis e Colossos, fazia uma espécie de conjunto cidade metropolitana. Hierápolis, lá de cá, era e é conhecida por suas montanhas de rocha branca, calcária, conhecido como Castelo de Algodão, de onde brota águas quentes, que era e é visitada até hoje como fontes termais. Águas quentes. Já do lado de cá, Colossos é conhecida por suas fontes medicinais, agora de águas frias. Já a Laodiceia, não. De acordo com a história, ela não tinha essas fontes. Para chegar até ela, as águas chegavam por aquedutos e chegavam mornas e tépidas, impróprias para o consumo. Aí o Senhor pega esse gancho e aplica a realidade da igreja. Quem dera você fosse quente igual às águas de Herápolis, ou fria igual às águas de Colossos. Mas porque você é morna, como as águas que chegam até você, eu estou a ponto de vomitar você de minha boca. Olha só.
fala também da figura do ouro puro. Por que ele fala da figura do ouro puro? O ouro puro, porque ali era a cidade dos ricos, dos endinheirados, da galera que tinha bala na agulha. Para que vocês tenham ideia, em 46 depois de Cristo, houve um grande terremoto que abalou aquelas 3 cidades. Alguns precisaram de dinheiro público para se levantar, mas Laodiceia não precisou. A galera bala na agulha que tinha na cidade, que nem sempre foi assim, mas tem uma história por trás disso, juntaram-se e levantaram a cidade novamente. Olha só. Porque o Senhor fala da figura das roupas brancas. Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Era hoje comparado, se a gente tivesse que comparar com Paris. Ali se fabricava uma lã negra finíssima, que se fosse hoje, como eu disse, era comparada a Paris. Moda de grande valor. Olha só, mas o Senhor pega todos esses ganchos. É rica, se orgulha de sua riqueza, tudo isso, mas espiritualmente vocês estão pobres. Falou das roupas, as suas fábricas de lã negra se multiplicam por toda parte. Última moda no mundo naquele tempo. Mas espiritualmente vocês estão nus. Porque o Senhor fala da figura do colírio. Porque a Ásia Menor era o maior centro oftalmológico daquela região. Ali eles faziam uma espécie de um pó, tinha uma espécie de um pó frígio, que eles faziam um colírio quase que milagroso. Se orgulham das suas clínicas de olhos, mas espiritualmente vocês não enxergam um palmo diante dos seus olhos. Vocês estão cegos. E aí? Que coisa incrível. O Senhor pega todo aquele gancho, de todo o orgulho de que tinham, e aplica a realidade deles. A situação deles. Outro ponto. O Senhor dá um conselho. Aconselho-te. Mais aqui à frente. Aconselho-te que compre ouro refinado do fogo. De mim. Compre ouro refinado do fogo. De mim. Compre de mim. Aí você olha assim. Quando você para olhar para a situação. Hoje, as últimas novidades da fé. Quantas pessoas têm corrido atrás de um ouro falso? Quantas pessoas têm corrido e bebido do sincretismo religioso, da toalha molhada, do sal ungido, da flor, da caneta, da cópia da Arca da Aliança, da chave do céu, compra-lote do céu? Quantas pessoas vêm correndo atrás disso? E o Senhor diz, aconselho-te que compre ouro refinado de mim, compre de mim, a minha palavra, mergulhe, aprendam, leiam, se alimentem da minha palavra e não dessas heresias que aí vemos. O Senhor bem claro quando fala nisso. Quando a gente para olhar para a situação atual do mundo a qual vivemos, essa situação de heresias que vemos hoje em nosso país não está reservada só a ela. Está reservada também, vem acontecendo essas mesmas heresias em outras partes do mundo. Eu, como estudante, um pesquisador, digo a vocês que várias coisas vêm acontecendo no mundo todo. E não só aqui. A igreja brasileira atual, ela vem sendo conhecida lá fora, mundo afora, agora, com muita tristeza, eu digo, pelos seus escândalos. Até agora, mais de 180 pastores já foram presos em todo o Brasil, por crimes diversos e hediondos. Mais de uma média de 120 mil placas de denominações, de acordo com o IPEA, um instituto de pesquisa, saiu agora em 2024, mais de 120 mil placas de denominações. Denominações por toda parte. Igrejas, cerca de 16, uma média de 6.350 e poucas, 6.356 igrejas por ano sendo aberta, uma média. Dá uma média de 17 igrejas por dia. Era para ser e estarmos alegres. Mas não é momento, era para estarmos alegres, mas não. Porque de todo esse mareado de igreja, apenas 1% é bíblica. O resto não passam de seitas e balcão de negócio. Irmão, escândalo e mais escândalo todos os dias. Mais de 180 pastores já foram presos do ano passado para cá, por crimes diversos, que eu não vale nem ressaltar e falar. Somos conhecidos agora
nacionalmente e fora do país, por o país dos escândalos. O índice de divórcio dentro da igreja e fora é o mesmo. O índice também de jovens que vai para a cama com as suas namoradinhas é o mesmo dentro da igreja e fora. Coisas que não era nem para se nomear, nem na calçada da igreja, está dentro e fora, da mesma forma. Do mesmo jeito, se eu for contar escândalos aqui, dentro de nossas igrejas, não vale falar, mas escândalos abomináveis. Estamos chegando agora no ano, este ano estamos fazendo agora 507 anos da Reforma Protestante. 507 anos. Viajando para a Europa, atualmente, a Europa é conhecida hoje como um continente pós-cristão. Países lá na Europa que chegam, batem no peito e se orgulham de ter erradicado o cristianismo de suas nações, como se fosse uma doença. Holanda, 1960, os templos eram lotados. Hoje, 4 gatos pingados. De vez em quando tem alguma coisa. De vez em quando tem alguma coisa, de vez em quando. Jovens não são vistos mais na igreja. Crianças sumiram. Uma tristeza. Escócia, berço do presbiterianismo, John Knox, chega naqueles templos, daqueles homens de Deus que bateram de frente com o sistema e defenderam a palavra genuína. Chega hoje naquelas grandes igrejas, grandes catedrais, quando você entra, é um bar. Não tem púlpito, não tem cadeira, não tem bancos. Os bancos que tem é de bar. Outros são museu, outros são mesquita muçulmana. Você vai para a Inglaterra, berço de grandes homens, grandes avivamentos. John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, John Stott, William Gary, Dr. Matt Lloyd Jones e vários outros que eu podia citar aqui. Hoje, apenas 4%. 4% só dos ingleses frequentam igrejas. O liberalismo teológico varreu do mapa a Europa. Varreu do mapa a Europa. Já está na América do Norte, onde olhamos aqui no nosso cenário, igrejas inteiras nossas já se rendeu ao liberalismo teológico. E o nosso país é bem pior, porque no nosso país não é só o liberalismo teológico. É o liberalismo teológico, é o pragmatismo, é o sincretismo, é o ceticismo. Não digo faculdade, não. Eu falo seminários. Vários líderes vêm destilando o veneno do ceticismo. E todos esses ismos, como eu disse, liberalismo, pragmatismo, sincretismo, e várias dessas heresias vêm devastando a igreja brasileira, onde teve agora um podcast recentemente com grandes nomes, e falaram na situação que nós estamos. Se Deus não soprar lá do céu para tirar as cinzas, acender as brasas e tocar fogo na fogueira, e não derrubar um grande avivamento sobre nós, daqui a 50 anos, o evangelho do nosso país vai ter desaparecido como nós o conhecemos. Nós vamos ser igual à Europa, um Brasil pós-cristão. E o que é que estamos fazendo para sair dessa realidade? O que é que estamos fazendo para sair dessa realidade? O que é? Eu sei, eu posso dizer, eu nem você não podemos deter a profecia da apostasia que já está em nossos meios. Ninguém confia mais em cristão. Eu vi gerente de banco dizer, eu não gosto de emprestar para pastor, eu empresto para qualquer um, menos para pastor. Vi pessoas chegar e dizer, eu vendo para qualquer um fiado, menos para crente. Porque eles compram e não pagam. Crente que passa cheque sem fundo, crente que não culpa a palavra, crente que dá péssimo exemplo no seu trabalho, crente que se elege aos diversos cargos públicos e leva o nome de Cristo ao vitupério. Crente que faz vergonha em todo canto que anda. Isso vem caindo no desuso e na boca do povo, a ponto das pessoas não quererem ir mais para a igreja. Não quererem ir mais. Antes se respeitava o nome de Deus. Agora quando você diz que você é crente,
O povo do mundo olha meio assim, ó, meio de banda. Por quê? Por causa dos péssimos exemplos de outros a qual ele conhece, que dá mais mau exemplo do que bons exemplos. A apostasia está em nossos dias. Coaches, teologia de prosperidade, heresias de diversos tipos, surgindo a cada dia aí, e as pessoas acometidas por isso, e se afundando cada dia mais. Túmulos a céu aberto. Temos que nos unir. Como eu disse, túmulos a céu aberto, túmulos a céu abertos, se passando por igreja, tragando almas para o inferno, em vez de levá-las para o céu. É o que temos visto. Quem entende sabe. Quem lê sabe. Eu nem você não vamos poder deter a profecia e nem o que as Escrituras nos diz sobre todos esses acontecimentos. Não vamos conseguir deter. Mas podemos sim não fazer parte dessa realidade. Mais um ponto central que eu quero trazer aqui, que eu falei muito e me esqueci de um ponto central. Na carta de Laodiceia, para dar o desfecho aqui. O que é que estava causando náusea e causa náusea no Senhor? Comparando a que mais recebe a mais dura repreensão de todas. O que é que via causando náusea nele? A igreja que mais recebe dura repreensão, a mais dura. Qual é? O que era? Era mornidão espiritual. Ou seja, crentes que ficam em cima do muro. E o muro de quem é? O muro é do diabo. Ou você é quente, ou você é frio. Se você está em cima do muro, morno, muro, não se decide, você é do diabo. Vocês já viram aquela história que conta que Jesus do lado de cá, um cidadão em cima do muro, e Jesus do lado de cá pregando o evangelho e o convencendo a sair dali, enquanto a pessoa que estava em cima do muro olhava e olhava para o lado de cá. E o diabo nem aí, o diabo do lado de cá, nem aí para ele. E ele olhava do lado de cá, Jesus pregando e trazendo ele, pregando para trazer ele para o lado de cá. E ele nem aí, só olhando. E observava e olhava para o outro nem aí. Aí depois ele disse assim, para o inimigo, ô inimigo, porque ele está pregando e tentando me convencer para o lado de lá e você não está nem aí. Não vai me convencer não? Aonde você está aí, ó? Em cima do muro? É meu. O muro é meu. Essa indecisão é minha. Você é meu. E aí? Morno. Você é o muro, você está em cima do muro, você não se decide. Você é aquele crente que cruza os braços e não trabalha, não faz nada. Ah, mas irmão, eu não tenho dom de pregar não. Mas pode pegar um versículo bíblico, orar a Deus logo cedo, pegar um versículo bíblico e enviar no WhatsApp para uma pessoa, para um amigo, para um familiar. Muitas das vezes ele está atrás, de uma palavra. E Deus toca em você para aquela palavra exata, você enviar para ele e tocar no coração dele, sem você precisar falar. No seu trabalho, aonde você mora, no ônibus. Uma palavra, você já está evangelizando. Porque o crente, que ele não entende que ele é um missionário, ele ainda não nasceu de novo. E de pregar o evangelho e fazer discípulos. Discípulos fazendo discípulos. Todos nós somos missionários. Aqueles que a gente pode dizer assim, profissionalmente, que vive lá no meio do mundo, podemos dizer assim. E você, que leva uma mensagem no WhatsApp, como eu faço aqui, no trabalho, numa igreja, para uma pessoa, ler uma parte da Bíblia, tudo isso você já está trabalhando. Você já saiu da mornidão. Você já é um crente atuante. Mas no tempo presente não podemos cruzar os braços. De forma alguma, temos que trabalhar. Jesus nos diz, eu não me esvaziei da glória, não vim para a terra, verti meu sangue, sofri, morri, ressuscitei. Estou ao lado do Pai, intercedendo por você, para fazer de você um crente insosso, um crente sem sangue nas veias, sem fogo no coração, sem amor à palavra, sem paixão pelas almas. Eu não passei por tudo isso para você estar nessa situação, para você estar assim. Acorde-se. Saia dessa situação de mornidão, sem calor no coração. Temos que voltar à sã doutrina, temos que voltar à palavra, temos que pregar o evangelho com mais força, com mais fervor, e não se escorar nos outros,
e esperar que os outros façam por nós. Como eu disse, eu nem vocês não vão conseguir deter as profecias, mas eu posso sem vocês sim escapar dessa situação. Não fazer parte dela, fazer diferença em nosso tempo e não ficar de braço cruzado, mas trabalhar em prol do Evangelho de Cristo com fervor, sendo uma espada flamejante nas mãos de Deus. Isso sim podemos fazer e ser a diferença em nossa geração. Doa quem doer, tome uma posição. Nesse tempo onde muitos não estão tomando uma posição, tome uma posição. Que possamos refletir nesta mensagem. Perdoe-me as torcidas, essa tosse que eu estou, perdoe-me. Que Deus os abençoe. Do fundo do coração. Quem me vê, você que não se decidiu por Cristo, se decida. Cristo está de braços abertos para te receber. Ele te ama. Ele quer você. Ele não quer perder você para o inimigo. Ele está de braços abertos querendo te dar o melhor. Venha. Esqueça esses hereges, esses falsos profetas que tem por aí. Venha para mim, diz Jesus. Eu não escravizo, eu liberto, diz Jesus. E para você, crente, que está morno, o Senhor está a ponto de te vomitar da boca dele. Decida-se. Seja quente. Seja quente. Decida-se. Uma espada de fogo na mão de Deus, fazendo a diferença nesse tempo. Seja a diferença no seu tempo. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.